da manhã, vamos com as notícias do esporte. Carlos Ferreira chegando aqui para comentar, principalmente, começando logo, Ferreira, o jogo de ontem, né? Bom dia para você. Bom dia, Márcio, bom dia a todo mundo. Pois é, mais um 0-0, hein, Márcio? O Remo contra o Guarani. E esse jogo do Remo contra o Guarani de Campinas gerava uma grande expectativa para o que poderia produzir o time do Remo diante de uma das melhores equipes do campeonato. Esse time do Guarani muito arrumado, ficou provado no jogo de ontem. As imagens. Aqui estamos com as imagens da partida. O Remo não conseguiu dar trabalho ao goleiro Gabriel Mesquita do Guarani, enquanto o Vinícius andou fazendo algumas defesas providenciais. Um bom momento do Remo, do Dioguinho, que o Lucas finalizou e o goleiro fez a defesa, convenhamos, a bola vai em cima do goleiro e ele faz o papel dele. Teria sido esse aí o melhor momento do goleiro do Guarani, digamos assim, a defesa mais importante do goleiro do Guarani. O Guarani foi criando algumas situações na partida, principalmente no segundo tempo. Daí um grande lance do paraense Rodrigo Andrade, a bola resvala na trave. De novo o lance do Rodrigo Andrade, veja. E o Remo com grande dificuldade para entrar, para romper a marcação da equipe do Guarani. O Guarani muito bem montado na marcação e conseguindo entrar na defesa do Remo em algumas ocasiões. Enfim, o jogo mostrou limitações do Remo nas suas ações ofensivas diante de uma marcação consistente, como ocorreu também na partida contra o Vitória da Bahia, no outro 0-0. O Remo até comemora o fato, eu digo Remo internamente, né? Comemora o fato de, pela segunda vez consecutiva, o time não ter tomado gols, o que vai denotando que o Remo progride nas ações defensivas, mas vai elevando o seu débito nas ações ofensivas. E aí o técnico Paulo Bonamigo dá algumas explicações do desgaste desse time, o fato de ele não ter para promover uma rotatividade maior. A Série B é isso aí, praticamente um jogo a cada 3 dias. Isso tudo é reconstruindo a equipe, também introduzindo novos jogadores, mas essa é uma realidade comum a todas as equipes do campeonato. E o Remo, nesse início de competição, vai tendo uma dificuldade além do que se imaginava. De qualquer forma, raciocinando com o cenário da competição, o Remo, que somou mais um ponto na partida de ontem, que tem meia dúzia de pontos e tem um jogo a menos, tem uma posição razoável. Você vai já falar da classificação, mas tem uma posição razoável. Um cenário dentro da competição muito desafiador, até pelo que tem pela frente. Afinal de contas, o próximo jogo vai ser contra o líder da competição, o Náutico, em Recife. Pois é, vamos acompanhar então a classificação da Série B. Ferreira adiantou um pouquinho, né, a posição do Remo. Temos aqui o Náutico, que ainda joga hoje, segue na liderança com 15 pontos. Temos depois o Goiás, o Operário e o Curitiba, completando o G4, a zona das equipes que passam para a primeira divisão do ano que vem. Temos aí o Brusque e o CRB também na cola dos primeiros colocados. Com empate, o Remo subiu uma posição, né? Agora é o 13º com 6 pontos. E na zona do rebaixamento temos o Cruzeiro, Avaí, Londrina e Ponte Preta. Lembrando, como o Ferreira comentou, o Remo com um jogo a menos, e aí tem um desafio muito grande agora, né? Vai ser contra o Náutico, que joga hoje. O Remo e o Avaí, que não jogaram no sábado, o jogo foi adiado. Você vê o Avaí aqui na 18ª posição. Ontem o Avaí perdeu de 3-0 para o Goiás. O Avaí que tinha vencido o Vasco, né? Enfim, a Série B tem disso, né, Ferreira? É um campeonato muito surpreendente, é uma gangorra, né? Então o fato de ter um jogo a menos, é o que eu digo, um jogo a menos, e ainda assim estar na 13ª posição com meia dúzia de pontos, é algo significativo. Está na 13ª posição, agora tem 2 pontos a mais que o Cruzeiro, que é o primeiro time da zona do rebaixamento. Pega o Vasco, né? Isso acende o alerta, né? O Cruzeiro com o 17º. Né? Joga contra o Vasco. O Cruzeiro que joga contra o Vasco, sim, verdade. Joga agora nesse meio de semana, dentro dessa rodada, correto. Muito bem, então vamos acompanhar. Agora o Paysandu, Ferreira. O Paysandu que vai ter aí 2 jogos na Série C fora de casa, né?
Pois é, o Paysandu tem essa sequência de jogos fora de casa, está aí o Paysandu, que ainda está digerindo o empate com o Volta Redonda, vai jogar contra o Floresta no domingo, lá no Ceará, e vai jogar no outro sábado contra o Santa Cruz, em Recife. Próximo jogo do Paysandu em Belém vai ser dia 7 de julho contra o Ferroviário do Ceará. Não é, Márcio, convenhamos, um grande problema para o Paysandu o fato de ter 2 jogos longe de Belém nas próximas rodadas da competição. Se você for analisar aí o que tem sido o Paysandu na temporada, aliás, na temporada não, este ano, porque a temporada passada invadiu este ano, e procurar a última derrota do Paysandu fora do Pará, você vai procurar a 16 de janeiro. Foi a última derrota do Paysandu como visitante fora do Pará. Teve situação de visitante dentro do Campeonato Paraense, né? Onde, por exemplo, ele perdeu para a Tuna o primeiro jogo da decisão estadual. Jogando fora do estado, a última derrota foi para o Ipiranga em Erechim, naquela rodada que decidiu o acesso. Que o Paysandu perdeu, o Remo perdeu aqui para o Londrina e ali se decidiu que o Paysandu permaneceria na Série C. Depois disso, o Paysandu teve derrota em Belém para o Botafogo da Paraíba, para o Manaus, mas e teve para o CRB também, mas jogando fora do Pará, o Paysandu tem um histórico bem interessante. Quem sabe isso aí não é um fator para animar os bicolores de uma forma geral. Floresta que está na liderança, né? Por enquanto, da chave A. Primeiro adversário do Paysandu, né? Primeiro adversário na competição, né? E que vem uma história interessante, porque o Floresta está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, está disputando a segunda divisão do Campeonato Cearense. Joga hoje, inclusive. Se eu estou correto, no nome é o Pacatuba, o adversário do Floresta, hoje, pela segunda divisão do Campeonato Cearense. Floresta que tem 12 jogadores que ano passado eram do elenco do Paysandu, o Tony, lateral, e o Elielton, atacante. Tem o Leston Júnior, que foi técnico do Remo. Tem o Douglas Dias, que foi goleiro do Paysandu e do Remo. E é um time que vem cumprindo um bom papel dentro desta Série C, como você bem lembrou.